Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de agosto de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Vamos voltar a falar hoje um pouco do teatro de operações, o que está acontecendo aí, vamos falar nesse vídeo especificamente em Kharkiv, né? A Ucrânia esmaga blindados russos em Kharkiv, lá no norte da Ucrânia. As forças ucranianas iniciaram uma contraofensiva e estão avançando com força total na região estratégica da província de Kharkiv. E não só dentro da província, mas também fora, nas fronteiras ali. Então eles estão avançando de uma maneira forte e decisiva. Enquanto os correspondentes de guerra da Rússia inventam mentiras sobre a captura de cidades que nunca existiram para agradar o seu chefe e ditador, que gosta, é o contador de mentiras oficial da humanidade, o ditador Vladimir Putin. Enquanto isso, enquanto eles contam mentiras, os ucranianos destroem tanques de guerra, colunas inteiras na retaguarda ali naquela região, na retaguarda das tropas russas, avançando até a própria Rússia, onde eles estavam esperando ordens para avançar contra a Ucrânia. Assista a este vídeo completo para ver como a artilharia pesada da Rússia está sendo pulverizada pelas defesas ucranianas. E aproveite para se inscrever no canal, né? É muito importante, o canal da verdade. Vocês aqui não veem trololó, não veem mentiras, não veem fake news. Então, e também se inscrevam e acionem o sininho, tá? Peço a todos que estão assistindo, deixem um like, compartilhem o vídeo e comentem sobre esse desespero que, de fato, quando a Ucrânia teve sucesso ali em Kharkiv, bateu um desespero nos oficiais e oficiais superiores, nos generais, né, russos e nos oficiais superiores da Rússia. A Ucrânia esmaga blindados russos em Kharkiv. A farsa das ofensivas russas está caindo por terra. Ali caiu por terra mais uma vez, no início agora de agosto, poucos dias, né, com uma reação implacável. As defesas ucranianas tiveram uma ação inédita e positiva e vitoriosa contra as forças demoníacas do ditador Vladimir Putin. As tropas da Rússia tentaram realizar novas operações de ataque. E aonde que eles foram? Que fica na província de Kharkiv, em Kupiansk, que ali é uma cidade estratégica, né? Fracassaram de novo, miseravelmente. Não tiveram sucesso, né? Não entraram nem a 100 metros da cidade, não chegaram, né? 1000 metros não chegaram. Os russos não tiveram nenhum avanço territorial real, porque as forças ucranianas lançaram contra-ataques muito violentos e coordenados em toda a área. O Instituto para o Estudo da Guerra confirma isso. Nós fomos consultar lá, e ele confirmou que ele tem um relatório detalhado que a resistência ucraniana paralisou as ambições de avanço dos russos. A coluna russa que estava tentando avançar, chegar a Kupiansk, já era, foi destruída. Um vídeo divulgado por um observador militar chamado Yuri Butusov registrou o momento exato que as forças de defesa localizaram e pulverizaram o inimigo. As imagens mostram a destruição completa de uma unidade de artilharia autopropulsada sobre rodas da Rússia do modelo 2S-44 Yatsin-K. Essa autopropulsada, quer dizer, é uma artilharia que leva obuses, e eles sozinhos, né? Eles parecem uns gigantes de uns tanques de guerra. Eles são bem maiores que tanques de guerra, mas na realidade eles são obuses, né? Levam canhões de grosso calibre, pode ser 155 milímetros, né? Eu não sei qual é o calibre desses. Mas a Ucrânia destruiu essa unidade inteira da artilharia. E todos os obuses foram pulverizados. Este foi apenas a segunda decolagem e destruição confirmada decolagem de drones ali na região e que destruíram essa unidade de artilharia, que ela fica mais à retaguarda, né? A eliminação desse equipamento pesado na direção de Kupiansk prova a alta capacidade técnica, a precisão letal dos ucranianos. O secretário da imprensa do 2º Corpo de Exército da Guarda Nacional da Ucrânia, Volodymyr Dekhtiarev, detalhou o andamento das ações militares na província. De acordo com o porta-voz, o comando ucraniano está conduzindo com absoluto sucesso 2 operações de grande escala na província de Kharkiv, ali na região, né?
A primeira consiste em uma defesa sólida, intransponível ao norte e ao leste da cidade de Kharkiv, bloqueando colunas russas que estavam tentando se aproximar, atacar, né? Estavam vindo para fazer isso. A segunda operação, a Ucrânia conseguiu antecipar esse movimento, a inteligência ucraniana antecipou esse movimento dos russos. E a segunda operação é uma ofensiva focada, é um ataque, um contra-ataque que a Ucrânia fez. É uma ofensiva focada diretamente na direção de Kupiansk, empurrando os destacamentos russos para trás de suas linhas originais, mandando de volta para a Rússia. Vão embora, né? Então, essas duas operações que foram feitas ali na região de Kharkiv. E os drones ucranianos colocam terror na retaguarda da Rússia ali também. A estratégia ucraniana vai muito além de manter as trincheiras e foca na destruição sistemática, também ali no norte, tal como no sul e no leste, a destruição da logística e do abastecimento dos russos. Na realidade, essa é uma estratégia ucraniana em todo o teatro de operações. As forças ucranianas continuam caçando e eliminando equipamentos militares pesados diretamente na retaguarda russa. Eles querem sufocar ali os russos no fronte de batalha, no teatro de operações. Essa tática agressiva, ela impede com sucesso desdobramento de novos tanques, manobras de novos tanques de guerra e peças de artilharia pesada para as linhas de combate mais avançadas. Uma brigada ucraniana que opera na região norte da província de Kharkiv confirmou o sucesso absoluto de uma missão realizada agora em agosto, né? Ataques precisos com drones, bem recentemente, ataques precisos com drones ucranianos de última geração, localizaram um grande agrupamento de blindados russos com tanques de guerra e blindados de transporte de tropa, escondidos, camuflados, longe da linha de frente. Na Rússia, já estavam lá, né? A ação cirúrgica ucraniana resultou na destruição imediata de vários tanques russos, que foram transformados em sucata retorcida, mesmo antes de fazer qualquer movimento e disparar um tiro contra a Ucrânia. Estavam lá, descansando, embaixo das árvores, né? Sem peças de reposição e com seus blindados que estão explodindo na retaguarda, os comandantes russos estão enfrentando uma crise crônica de suprimentos na região, ou seja, ficaram sem nada. E a imprensa de Moscou, a mídia de Moscou, né, as televisões, os jornais, inventa novamente vitórias falsas. Na verdade, eles não inventam, eles recebem os press releases do Kremlin. Como muita gente da mídia em todo lugar do mundo, os canais que recebem e dão suporte aos russos, recebem isso, né? Eles também recebem em troca uma quantia monetária. E eles divulgam essas mentiras falsas. E em Moscou, isso, em toda a Rússia, isso prolifera, mesmo com a situação ruim. E o desespero tomou conta do alto comando militar russo, que agora recorre a relatórios mentirosos para esconder as derrotas do ditador Vladimir Putin. Os correspondentes militares russos e canais de propaganda de Moscou divulgaram recentemente informações falsas e afirmando que o exército da Rússia controlava o centro de Kupiansk. Eles fizeram isso em dezembro. Vocês lembram que eu relatei para vocês que eles controlavam toda a cidade? Nunca entraram na cidade. O general que foi receber uma medalha por causa disso lá no Kremlin, ele nunca esteve dentro da cidade de Kupiansk e nenhuma das tropas. Existiram infiltrados, vocês lembram, que foram todos eliminados pela Ucrânia. E essas divulgações que os russos estão fazendo ali sobre Kharkiv, sobre Kupiansk, eles alegam falsamente que as tropas russas haviam avançado do norte ao sul, a oeste da localidade industrial de Kupiansk-Vuslov, é uma outra cidade chamada Kupiansk-Vuslov. No entanto, analistas internacionais, né, não são bobinhos, os de fora sabem, e os de dentro recebem para isso, para falar mentiras. Talvez ainda saibam que são mentiras. No entanto, esses analistas internacionais, independentes, não são aqueles que recebem um faz-merir, né, para divulgar mentira, eles desmascararam a farsa russa. Provaram que as tropas ucranianas mantêm o controle e contra-atacam firmemente. A inteligência militar ocidental descobriu que o comando russo está mentindo descaradamente para o Kremlin sobre a real dimensão de seus sucessos. Eu acho que eles até recebem relatórios. Eu, na minha opinião, como eu sei como está, eu duvido que o ditador esteja sendo enganado. Ele sabe disso. Ele recebe, pede esse cara para fazer o relatório falso,
para que ele tenha um instrumento e diga: eu recebi aqui do meu comandante, general fulano de tal, né? Fulanovich-Chizovsky. Então, o general Fulanovich-Chizovsky deu para ele, então conquistamos Kupiansk. Eu acho que ele sabe. Não acredito que um dirigente principal de um país, e ainda mais de um país violento, que manda matar, né, os caras que fazem coisas erradas, seus oponentes, não acredito. Ele acho que está sabendo das mentiras. Os generais russos enviam relatórios segundo a inteligência ocidental, falsificados, alegando avanços ativos por todo o teatro de operações para evitar punições e demissões em massa. A propaganda oficial russa vem anunciando a captura de novas cidades e assentamentos na região de Kharkiv e Sumi quase diariamente desde 22 de julho. Sumi também fica ao norte, eles estão tentando ali voltar novamente. Nunca entraram, mas estão tentando voltar para tentar entrar. Os russos chegaram a anunciar a tomada de Nova Sich em 29 de julho e de Malá, Slobodka, Mokhritsa e Verivka nos dias seguintes. Contudo, o Instituto para o Estudo da Guerra, acho que é uma fonte de informação que dirime qualquer dúvida, né? Investigou as alegações e não encontrou evidência de movimentação de tropas russas nas áreas citadas. Não tinha nem movimentação. Quem estavam lá? Tropas ucranianas. A Rússia não realizou redistribuição de tropas, nem concentração de equipamentos compatíveis com a extensão do território que ela mentiu ter conquistado. Então, não tinha nem tropa para todas essas de Sumi até Kharkiv que ela poderia fazer. Não tinha o número suficiente de tropas para isso. Mais uma vez, o exército russo segue o seu padrão histórico mentiroso, falso, né? Espalhando vitórias que nunca existiram, vamos chamar, estamos na época da internet, do celular, vitórias virtuais, só virtuais, para camuflar o fracasso real de suas tropas no teatro de operação ucraniano. A realidade desses fatos no terreno de combate desmente categoricamente a máquina de propaganda construída por Moscou. A Ucrânia demonstra uma clara superioridade tática e estratégica ao combinar uma defesa rígida com contraofensivas cirúrgicas que destroem a artilharia e os carros de combate, vamos dizer, os tanques de guerra e os blindados russos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Deem um like, compartilhem e se inscrevam no canal. Façam seus comentários, eu conto com vocês. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado pela audiência.